Olá, grandes primatas, esse é o canal da Ancestral Running, eu sou o Vitor Carrara e essa é mais uma videoaula sobre uma previsão que eu venho fazendo há já 3 anos, um tsunami de lesões nas corridas que vem por aí. Os índices de lesões em corredores que eu chamo de industrializados, entre as pessoas que participam de corrida de rua, pessoas que correm na praia, nos parques, né? Já é um índice elevado, como eu discorri na aula anterior. Esse número vai crescer ainda mais por causa da moda da corrida minimalista, dos tênis minimalistas. E em estatística descritiva, a moda é algo que mais se repete dentro de um grupo, ou seja, é o mais comum. É diferente de média e mediana. A moda desde os anos 70 dentro da corrida é correr com os tradicionais tênis desenvolvidos para corrida, que é um modelo basicamente esse aqui, não interessa a marca, né? O calcanhar elevado, que a gente chama de drop, né? Ou seja, a relação entre a parte do calcanhar e a parte do antepé maior, acomodação para a curvatura do arco plantar, né? Acomoda o arco plantar e impede que ele exerça a sua função, a sua movimentação. E mantém os dedos próximos, né, aproximado um dos outros, e não permite que os dedos se expandam, né, ou exerça a sua função biomecânica. Eu acredito que isso vai mudar com o boom aí dos tênis minimalistas. E quando isso acontecer, eu terei esse vídeo em minha defesa, né? E aí você me pergunta, ué, mas você não é o barbudo que corre descalço e com esse papo de corrida ancestral e tal? Bom, primeiro eu não sou contra os calçados, né? E nem contra equipamentos, nem contra tecnologias. Eu sou contra equipamentos que castram o potencial biológico, né? O potencial biológico natural, e te deixam dependentes, né? Que funcione como muletas ou te tratam como um retardado motor. A tecnologia é um instrumento para ampliar as nossas capacidades biológicas, do raciocínio, por exemplo. Então o uso da calculadora é ótimo, né? Agiliza. O problema é quando ele começa a suprimir a nossa capacidade natural. Por exemplo, outro dia eu fui numa mercearia perto de casa, minha conta deu R$20, eu dei uma nota de 50 e a pessoa que me atendeu pegou a calculadora para ver quanto que ela tinha que me dar de troco. O carro é outro exemplo, né? Se você usa o carro para se locomover distâncias cada vez maiores em menos tempo, a gente está ampliando a nossa capacidade biológica de locomoção. Isso é, em certo ponto, legal. O problema é quando a gente começa a ficar dependente de tecnologia que suprime tanto a nossa capacidade que a gente fica incapaz de caminhar 2 km, 1 km ou até na esquina para ir até a venda, a padaria. E o tênis não deixa de ser outra tecnologia que vem suprimir a nossa capacidade biológica, né? Da utilização, por exemplo, dos arcos plantares para absorver e devolver energia, né, do impacto. Eu também nunca disse que eu não utilizo calçados como sandálias ou algum tipo de tênis para correr, desde que essa tecnologia, esses equipamentos permitam o meu potencial biológico, ou seja, permitam a utilização, a aplicação de uma técnica natural sem prejuízo. Então que fique claro, não é o calçado ou a ausência dele que determina um estilo de corrida ancestral livre de lesões. E aí você também pode questionar, é verdade, eu ouvi falar que não pode pisar com o calcanhar e sim com o antepé. Sim, isso é importante, né? Mas não é apenas a pisada com o antepé ou com o calcanhar que determina uma corrida ancestral. Existem muitas outras variáveis, como a frequência de passada, né? O quão rápido você faz essa troca das passadas, a amplitude de passada, que é o comprimento dessa passada, a postura,
né, e vários outros aspectos que a gente vai ver em outras aulas. Então, quando eu falo nos tipos de pisada, basicamente são três, né? A tradicional, a pisada tradicional, eu vou usar esse calçado aqui como exemplo, depois eu falo um pouco mais dele, né? A pisada tradicional, praticada pela maioria dos corredores que eu chamo industrializados hoje, o ataque, então a primeira área de contato com o solo é o calcanhar, né? E o pé faz esse movimento de mata-borrão e o dedão direciona a última parte que dá contato. Quando eu digo a pisada com o antepé, ela pode ser tocando primeiro, nunca é os dedos primeiro, né? E sim a parte da frente aqui da bola dos pés, né? Que toca o solo, mas isso não significa que o calcanhar não vá tocar, tá? Não existe essa pisada de velocista só com as pontas dos pés. A ponta dos pés, esse terço anterior aqui das pontas dos pés, é o primeiro a tocar, mas o calcanhar também toca. E nesse momento gera uma deformação no tendão calcâneo e reverte essa energia em forma de locomoção. Então é esse movimento, né? E pode ser a pisada com o médio pé também, que vai ser simultaneamente, praticamente, o antepé com o calcanhar. Tá? Mas vamos pensar basicamente, para não confundir, nessas duas pisadas. O primeiro contato com o antepé e depois o calcanhar, ou o primeiro contato com o calcanhar, depois o pé todo. Posso mostrar para vocês um estudo muito elegante e ao mesmo tempo impactante e polêmico do Daniel Lieberman, que é o chefe do Departamento de Biologia Evolutiva da Universidade de Harvard. Saiu em 2010 esse artigo. Ele foi capa da revista Nature, né, e gerou uma série de discussões até hoje, aí, de 5 anos para cá, né, através dos achados, né, pesquisa relativamente simples, né, mas que trouxe à tona uma série de discussões, né? Então eu chamo a atenção aqui, eu não vou me aprofundar nesse artigo, eu quero mostrar dois gráficos que aparecem aqui, comparando aqui, como vocês podem ver, né, a pisada descalça e a pisada com o tênis, mas nas duas situações o tipo de pisada com o calcanhar, né, tocando o solo primeiro. O que a gente precisa prestar atenção nesse gráfico, esse pico de impacto, como ele é minimizado com o uso do tênis. Né? E isso é importante, porque a magnitude desse impacto é semelhante nessas duas situações aqui, ó, chegando a quase 3, né? Mais de 2,4, 2,5 vezes a massa corporal do indivíduo, né? Numa corrida intensa pode chegar a 4 vezes a massa corporal, de 2 a 4. Nas duas situações acontece o mesmo, porém o que vai modificar é o pico de impacto no momento que o calcanhar toca. Então esse gráfico mostra quantas vezes, né, dobra aí, aumenta esse peso corporal em cada momento, em cada fase da pisada. Então quando toca o calcanhar, né, e quando você termina a movimentação até o último contato do pé com o dedão. E esse pico está relacionado com lesões, porque essa onda de choque, ela se propaga. Quanto maior esse pico, maior a propagação dessa onda de choque através do calcanhar, tornozelo, joelhos, quadril, até chegar na coluna cervical e dissipar por completo. Então veja bem, nesse outro gráfico, então, se a gente compara descalço, mas agora mudando o padrão de pisada, esse pico
pico de impacto ele passa a ser absolutamente inexistente, né? Então, comparar a pisada com o calcanhar, tênis e descalço, claro, é melhor o uso do tênis, né? Mas se nós formos pensar então na pisada com o antepé, né? Então aí mesmo comparando com o uso de tênis tecnológico de absorção de impacto, isso aqui não serve mais para nada, porque já não é mais o calcanhar, que é uma base mais dura e rígida que está absorvendo o impacto nesse caso, tá ok? Esse é um artigo de 2010, né? A indústria não tem referência disso. Como que a indústria pode fazer isso, né? Se utilizar dessas informações que já estão muito claras, ou na verdade não se utilizar dessas informações e continuar cada vez desenvolvendo mais tecnologia de absorção de impacto que poderia ser minimizado ou resolvido de uma forma muito mais simples, né? Para responder essa pergunta, a gente tem que pensar que quem desenvolve esses tênis, né, são biomecânicos e engenheiros da indústria de calçado. Antes da gente se aprofundar nisso, eu vou reproduzir aqui uma entrevista que eu li com o Dr. Dennis Bramble, biólogo evolucionista também da Universidade de Utah, onde ele faz uma comparação que ficou muito claro para mim das diferenças entre a engenharia e a morfologia. O engenheiro ele vai desenvolver um determinado objeto,